Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu trouxe uma questão da FUVEST de genética, beleza? Então vamos lá. O eletrograma mostra pessoas afetadas por uma doença genética rara, beleza? E aqui está a legenda, onde o quadradinho é homem, ou a bolinha é mulher, e se a figura está pintada é que ela é afetada por essa doença genética rara, beleza? Então letra A, é mais provável que essa doença tenha herança autossômica ou ligada ao cromossomo X, dominante ou recessiva? Justifique sua resposta. E a letra B, determinou-se que a doença dessa família é causada por uma substituição de um único par de base em um determinado gene, o que levou à substituição de uma glicina por uma arginina em uma enzima. Na tabela do código genético estão relacionados os códons correspondentes à glicina e à arginina, beleza? E é esse quadro aqui. Com base nas informações da tabela, indique a alteração que possa ter ocorrido no gene em uma das trincas de base correspondente à glicina, determinando a sua substituição por uma arginina na enzima. Beleza? Então vamos resolver essa questão. E para resolver essa questão, nós temos que olhar para o eletrograma e tentar achar um padrão que está acontecendo, um fenômeno que está se repetindo. Bom, e a gente consegue ver que todas as filhas de pai afetados são afetados, como mostra aqui esse pai que é afetado pela doença e todas suas filhas possuem a doença também. E isso acontece aqui na geração 3, onde esse pai afetado, todas suas filhas são afetadas por essa doença. E é esse padrão que a gente encontra nesse exercício. E esse padrão é um padrão típico encontrado nas heranças ligadas ao cromossomo X de um aspecto dominante, e eu vou explicar para vocês o porquê, beleza? Bom, um homem ele possui o cromossomo X e o cromossomo Y, certo? E a mulher possui um cromossomo XX. E para esse casal ter uma filha, a filha vai ter os cromossomos X que vem do pai e um X que vem da mãe, certo? E como é observado que todas as filhas de pai afetados são afetadas, tem alguma coisa que o pai está passando para a filha, fazendo com que ela seja afetada por essa doença. E o pai, ele passa o cromossomo X para a filha, certo? Porque ele só possui aquele cromossomo X. Então, esse cromossomo X é o que está determinando a doença de todas as filhas desses pais afetados. Porque mesmo que a mãe não tenha a doença, por ser dominante, mesmo na presença de um recessivo, aquela doença vai se expressar sempre na filha de pais afetados, porque um pai que está afetado possui o cromossomo X com alelo dominante para aquela doença, e esse cromossomo que vai ser sempre passado para suas filhas. Bom, e a letra B fala pra gente que há uma mutação fazendo com que haja uma troca do aminoácido da glicina por uma arginina. E isso acontece porque o nosso código genético, as sequências de bases nitrogenadas que codificam aminoácidos, ela é degenerada. E o que isso significa? E o código genético ser degenerado significa que mais de uma sequência de bases nitrogenadas podem codificar um aminoácido, como é mostrado aqui nessa tabela. E como podemos ver, a trinca de bases nitrogenadas que codificam a arginina e a glicina, elas são muito parecidas porque elas são semelhantes nas suas terminações. Porém, a única coisa que difere a glicina e da arginina é que as suas trincas de bases nitrogenadas começam diferente, porque a glicina começa com uma guanina e a arginina começa por uma citosina. Então, se ocorrer uma mutação que troque a citosina pela guanina ou a guanina pela citosina, vai fazer com que haja uma troca nessa síntese do aminoácido. Então, nesse caso, acontece que há uma troca da guanina por uma citosina, fazendo com que a arginina seja sintetizada em vez da glicina. E no aprofundando de hoje, eu vou falar para vocês alguns padrões de herança que você encontra na genética, e isso pode servir de luz para você conseguir resolver exercícios como esse, beleza? Então vamos lá. E a primeira coisa que a gente observa num padrão de herança autossômica é que não há uma maior frequência dessa característica, dessa doença, em um indivíduo masculino ou um indivíduo feminino, excluindo a possibilidade de ser uma herança ligada ao sexo ou restrita ao sexo. Mas um padrão de herança que a gente observa numa herança autossômica é indivíduos iguais gerando indivíduos diferentes. Porque o que acontece? Vamos imaginar que existe um casal de heterozigotos gerando esses indivíduos aqui, azão, azinho e azinho nessa proporção. E como uma característica é recessiva, ela vai estar menos frequente numa determinada população, num determinado eletrograma, como a gente pode ver. Porém, depois do cruzamento entre
esses homozigóticos recessivos só vão ter homozigóticos recessivos. Já na autossômica dominante, ela vai ter uma frequência maior, porém é o mesmo padrão, indivíduos iguais gerando indivíduos diferentes, como é esse caso que eu vou mostrar aqui para vocês. Imagine um cruzamento de dois indivíduos puros homozigóticos, um dominante e outro recessivo, um azão e outro azinho, beleza? E do cruzamento deles só vai ter indivíduos heterozigotos, azinho, porque cada um dá um azão e o outro dá o azinho, certo? Só que do cruzamento entre esses heterozigotos vai ter a proporção que a gente viu aqui em cima, que é 1/4 de azão, meio de azinho e 1/4 de azinho. E é esse padrão que a gente observa numa herança autossômica dominante, porque dois heterozigotos que possuem o mesmo fenótipo estão gerando um outro fenótipo diferente, que é o fenótipo do azinho. E esse é um famoso exemplo que foi feito no estudo das ervilhas de Mendel. E agora eu vou falar para vocês o padrão de herança que a gente encontra numa herança ligada ao cromossomo X recessiva, porque a parte dominante eu já falei anteriormente, beleza? O padrão que a gente encontra nesse tipo de herança é que todos os filhos de mães afetadas, eles são afetados. Então toda mãe que tem a doença vai gerar filho com a doença. Porque o que acontece? Se é uma herança ligada ao cromossomo X recessiva, para a mãe ser afetada, ela é XDzinho e XDzinho também. E quando ela tem um filho homem, ela vai passar o seu X para o filho, o XDzinho, e o pai ele passa sempre o Y para o seu filho. Então, pela mãe estar sempre passando o XDzinho porque ela é doente, o seu filho consequentemente também vai ser. Então, concluindo, como a mãe doente possui o genótipo XDzinho e passa para o filho esse XDzinho e o pai passa o Y, não há nada que ser feito, o filho dessa mãe vai ser doente. Já uma herança restrita ao sexo, que é ligada ao cromossomo X, todos os homens vão ter essa doença de um pai que estava infectado, passou o Y para o seu filho e todos os homens vão ser infectados, como mostra esse eretrograma, porque somente os homens possuem o cromossomo Y. E se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante pra mim e pra você ficar sempre ligado toda vez que um vídeo é postado. Me siga no Facebook e principalmente no Instagram, porque lá eu consigo fazer algumas enquetes, perguntas, onde você consegue interagir comigo e aprender sobre biologia de uma forma bem legal. E por lá você também consegue mandar a sua dúvida, uma questão que você não conseguiu resolver pra mim por direct, pra eu tentar solucionar o seu problema. Beleza? Muito obrigado por você ter me acompanhado e assistido esse vídeo e bons estudos!